da nossa prece, a gente vai dar alguns recadinhos, tudo bem? Por aí a gente pede essa gentileza de desligar os celulares, né? Por favor, para a gente poder ficar mais concentrado aqui. Põe no silencioso, né? Para não fazer barulhinho, né? Nós vamos fazer a nossa prece, mas antes vou ler um trechinho do Evangelho. Então disse aqui, né? Vou pegar o Mateus capítulo 5. Não pense que eu vim destruir a lei ou desmentir o que os profetas disseram. Não vim destruir a lei, mas vim dar cumprimento. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja totalmente cumprido. Né? Mateus 5, 17 e 18. Fazer então a nossa prece, gente. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, Divino Mestre, obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Que nos abençoe, Senhor, na compreensão do Teu Evangelho, nos auxilie, nos dê tranquilidade para capturarmos, para meditarmos sobre os ensinamentos que aqui serão exarados. Deus nos abençoe a nossa vontade de aprender, de melhorar e de progredir. Graças a Deus, assim seja. Certo, gente? Então hoje nós vamos dar continuidade o estudo do Evangelho. Né? Nós estamos estudando o capítulo 9, Bem-aventurados os brancos pacíficos, que é uma das bem-aventuranças de Jesus. Então, para quem não sabe aí, apresentar para vocês. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro foi escrito em 1864. Na verdade, é uma reunião de mensagens mediúnicas que Allan Kardec fez sobre temas do Evangelho, ou seja, sobre temas do Novo Testamento. A ideia aqui não é reproduzir o Novo Testamento numa obra espírita, porque você vê que pela própria espessura nem tem o Novo Testamento inteiro aqui comentado, né? Mas a ideia de Kardec foi extrair os principais trechos de ordem moral do Novo Testamento. Então, os ensinamentos morais de Jesus, esses ensinamentos foram extraídos, e aí tem o comentário dos Espíritos sobre o ensinamento moral. Então, por exemplo, Bem-aventurados os brancos pacíficos. Esse está lá em Mateus capítulo 5. É uma bem-aventurança, uma delas. Então, o que vai acontecer? Vai ter um comentário especificamente sobre um aspecto da mansidão, da mansuetude, da brandura, que é a questão da afabilidade, né? E a doçura, que é o tema de hoje. Então, hoje o tema nós vamos estudar o capítulo 9 aqui do Evangelho do Espiritismo, especialmente itens 6 e 7. Então, olha só. Comentário dos Espíritos. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de se manifestar. Então, aqui os Espíritos nos trazem assim, uma ideia conceitual, né? Então, a afabilidade, então uma pessoa afável. O que é uma pessoa afável? Uma pessoa de bom trato, né? Uma pessoa que não é grossa, uma pessoa que não é rude, né? Então, os Espíritos fazem esse comentário que, né, a afabilidade e a doçura seria uma primeira etapa da benevolência. Uma pessoa bondosa. É um treino, né? É um treino. Até trouxe uma mensagem aqui de Emmanuel. Olha só, que eu tinha anotado aqui. Ele fala o seguinte. Está lá na revista Reformador. Ele fala assim. A cortesia é o primeiro passo da caridade. E a gentileza é o princípio do amor. Então, como nosso objetivo é a gente ser uma pessoa assim que possa evoluir, ser uma pessoa que possa
futuramente a amar todas as pessoas, assim, se dar bem com todas as pessoas. O primeiro treino para a gente ser assim, o primeiro treino é você ser uma pessoa gentil e afável e cortês. Então, é um exercício, né? Isso é um exercício. Jamais a gente pode imaginar um espírito de alta hierarquia que é caridoso, que é isso, que é aquilo, tal, dedicado, uma pessoa rude. Por quê? Porque a falta de afabilidade, a falta de doçura ou a rudeza, né? Ela é uma característica de um espírito inferior ainda, né? Então isso é uma questão de treino, né? Isso é uma questão de treino. Mesmo que às vezes aqueles espíritos mais firmes. Então o exemplo de Paulo, por exemplo, que é um espírito de característica firme, né? Espírito disciplinador, rigoroso e tal. Mas ele era uma pessoa muito afável, por exemplo, com as crianças. Doce, né? Uma pessoa gentil com as mulheres. Não era um cara grosso. Então, quem leu o livro Paulo e Estevão, quando ele, por exemplo, ele vai lá na cidade de Prisca, né? É uma cidade que a igreja foi fundada por mulheres. Uma das poucas igrejas que foi fundada 100% por mulheres. Mulheres e meninas, né? Adolescentes aí. Então era um grupo feminino ali. Então, até o Emmanuel destaca, o Emmanuel faz um destaque no livro Paulo e Estevão sobre, especialmente, a maneira como Paulo se dirigia com gentileza, com cortesia para com aquelas mulheres, né? Então, isso é e ele é um espírito firme, né? Então, a ideia de a gente ser uma pessoa firme é mais no sentido das ideias e não no relacionamento, né? Então, isso que é uma coisa que a gente tem que aprender a separar. A gente separar pessoas das ideias, né? Como é que a gente faz isso? Então, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era muito firme nos seus ideais, certo? Então ele tinha, não, tem que ser assim. O evangelho foi feito para os gentios, livre de dogmas, livre de regras, assim, né? Porque na época lá do judaísmo tinha uma série de regrinhas que supostamente os cristãos tinham que fazer iguais ao judaísmo, né? Então, circuncisão, guardar o dia de sábado e tal. Né? Então, o sacrifício de animais, carnes impuras. Então, existia uma série de regrinhas que até hoje o judaísmo carrega, algumas delas, que Paulo compreendia que não fazia o menor sentido no cristianismo, porque Jesus não veio com esse papo aí. Né? A ideia não foi essa. Então, ele era muito firme nas suas ideias. Mas isso não significava que ele tinha que destratar a pessoa que pensava diferente dele. Por exemplo, Tiago, o apóstolo Tiago, era um apóstolo, ele era cristão, mas ele tinha como característica ser mais assim voltado ao judaísmo. Então, por exemplo, ele lia as escrituras de joelhos. Então, né, só quem judeu faz isso. Né, não é qualquer judeu, inclusive os mais fervorosos liam as escrituras de joelhos. Ele guardava o dia de sábado. Ele fazia questão de todos estarem circuncidados. Então, o Tiago era do colégio apostólico de Jesus, era apóstolo de Jesus. Né? Irmão de João, né? Então, Paulo, ele mesmo se opondo, né, firmemente às ideias de Tiago, nem por isso ele destratava o Tiago. Ele tratava ele com educação, com respeito, mas ele pensava diferente. Isso é uma coisa que nós, nos dias atuais, a gente tem dificuldade de fazer, né? Então, quantos de nós, às vezes, xingamos, maltratamos, falamos mal, só porque da pessoa, né? Da pessoa, só porque a pessoa pensa diferente da gente. Então, isso é a falta de benevolência. Então, o fato da Fernanda não ter um pensamento sobre um determinado assunto religioso, político, filosófico, científico, sei lá, diferente do meu, não significa que eu tenho que tratar ela mal, dar bom dia, boa tarde, boa noite, conversar como gente civilizada. Né? Não preciso meter o pau na rede social, xingar um monte e tal. Então, assim, isso aí é uma coisa que a gente precisa treinar para fazer. Porque se a gente
não presta atenção, a gente vai no piloto automático aí, que é justamente a gente ser uma pessoa, como diria assim, ter duas caras, né? Então a gente é do gente boa, desde que não pise no nosso calo, né? Se o cara ele for contrário aos nossos interesses, aí a gente mostra quem nós somos realmente. Então, essa é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção e que é reforçado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos continuar. Então, a afabilidade não deve se fiar nas aparências. Aquilo que nós falamos, né? Então, não é só, né, por fora, né? A gente tem que realmente, também na intimidade, a gente procurar ser uma pessoa afável, mais tranquila, né? No trato com as outras pessoas. Né? O mundo está cheio dessas criaturas que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem ao menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por trás. Isso aí é a coisa mais comum que existe. Né? A gente ter uma postura na frente, assim, né? Uma pessoa afável, uma pessoa tranquila, e aí vira as costas, o cara vai embora, você mete o pau no cara, fala mal do cara, não sei o quê. Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Se você não vai com a cara da pessoa, você não precisa necessariamente falar mal da pessoa, não fala nada, né? Não é da nossa conta. Eu sempre lembro do momento lá de uma passagem. Vou fechar aqui que tá fazendo barulho. Fala baixo aí, Thiago. Peraí. Aí, ó. Lembro de uma passagem do Chico Xavier. Ele estava com alguns amigos conversando, né? E os amigos estavam falando mal do prefeito. Uma coisa que a gente quase nunca faz aqui, né? Só lá na Pedro Leopoldo. Joinville não acontece. E ele foi convidado a opinar. O que você acha? E como ele queria se sentir parte da amizade lá, ele ia desfilar lá as suas críticas ao digníssimo prefeito. O Emmanuel chegou para ele lá e falou para ele, fica quieto, porque este assunto não lhe diz respeito. A não ser que ele fosse vereador da cidade, sei lá, ia fazer um projeto de lei, caso contrário, o que ia mudar? Ele ficar desfilando lá suas críticas fervorosas contra o político, né? Não ia mudar nada, só ia virar uma situação lá de, tá bom, o cara pensa como eu. Então, isso assim, são cuidados que a gente deve tomar, que a gente quase sempre não toma, né, esses cuidados, e que a gente tem que ter essa atenção aí, né. Existe a outra situação que ele chama de tiranos domésticos. Que é o quê? Que o cara fora de casa é um profissional bacana, uma pessoa legal, mas pisa no lar, o cara é rude, o cara é mal educado, o cara é grosso, o cara é preguiçoso, não ajuda em nada. Quer dizer, tem dois pesos e duas medidas, porque para fora é conveniente ele manter uma determinada aparência, e dentro do lar, que é o mais difícil, ele não consegue, ele é o que ele é. E aí a gente tem uma reflexão que a gente traz aqui do Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, que ele fala sobre a importância dos deveres. Né? Ele fala assim, o dever, e quando a gente está fora, a gente tem o dever, a gente tem uma série de deveres que a sociedade coloca para nós. Então, por exemplo, a pessoa cumprimenta, você responde, né? Supostamente, bom dia, tal. Você tenta manter uma determinada conduta no ambiente profissional. Aqui, por exemplo, todo mundo, né? Tudo certinho e tal. Então, são os deveres tácitos que a sociedade impõe para nós. Tem os modelos, né? São estabelecidos. E o Emmanuel ele faz uma reflexão sobre isso. Ele fala que os deveres eles constituem um treino para que nós possamos ser um dia aquilo que nós deveríamos ser naturalmente. Então ele fala que o dever social, os deveres que a própria sociedade estabelece, os padrões mais ou menos, alguns padrões mínimos aí de conduta, né, de pudor,
estabelece, na verdade, são treinos para nós sermos aquilo que nós deveríamos ser naturalmente. Então, por exemplo, aqui, a gente chega aqui e fala assim, boa noite, Sandra, tudo bem? Assim, é óbvio, né? Mas eu não deveria fazer isso todo instante? Não só porque eu estou num ambiente fora da minha casa, né? Se a Sandra for lá em casa, lá tomar um café, eu deveria tratá-la exatamente igual o que eu trataria ela fora, por exemplo. Qualquer um de vocês aqui. Isso vale para a esposa, para o esposo, para o companheiro, para os filhos, para qualquer um. Não deveria ter essa diferença. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes a gente se queixa dos determinados limites que a sociedade estabelece para nós, se alguns são exagerados, realmente, mas esses limites são justamente, às vezes, necessários para que a gente possa treinar realmente algumas coisas que, numa situação que não tivesse, a gente realmente não estaria respeitando. Isso é muito fácil de ver quando teve épocas da nossa sociedade que, depois dos anos 60 lá, então não tinha muito limite, tudo podia, tudo certo, né? Sexo, drogas e rock and roll, né? Então, então foi uma fase que você podia fazer o que quisesse, que fazia parte era da moda, né? Podia fazer o que quisesse, tal, estava na moda. Então, o que quer dizer? Isso faz o quê? Que a pessoa que às vezes já tem uma dificuldade íntima, pessoal, moral, às vezes no campo da sexolatria, no campo das drogas, no campo da prostituição, no campo de uma série de dificuldades que às vezes a pessoa já traz, isso aí até de outras encarnações, etc. E tal. Como você não tem esses limites, então a pessoa, então a sociedade deixa, agora que eu vou me jogar mesmo, né? E a gente vive até um pouco disso hoje em dia, né? Então, determinadas situações que a sociedade moderna considera, não tem problema nenhum, é isso mesmo. Então, por exemplo, hoje em dia está muito na moda da liberdade de expressão. Eu posso falar mal de quem quiser, xingar quem quiser, é o meu direito. Né? E o Chico Xavier ele sempre lembra assim, muito de perguntaram para ele, e os direitos humanos? Falei, antes de pensarmos nos direitos humanos, devemos pensar nos humanos deveres. Né? Antes do seu direito, você tem um dever de ser educado, o dever de ser um cara que respeita o próximo, o dever de tratar bem as pessoas. Então, antes dos direitos, nós temos os nossos deveres. Né? Então, esses limites, muitas vezes, que a sociedade estabelece, alguns deles são bons, porque nos servem de freio para algumas condutas que, de uma situação que não fosse essa, nós estaremos dando vazão a uma conduta absolutamente inadequada por nossos conflitos, né, de espíritos inferiores, e que às vezes por esses limites a gente acaba se segurando de alguma forma. Né? Então, até isso a gente tem que refletir, né? Então essa questão aí de a gente, poxa, às vezes a gente está num ambiente externo e a gente tem que ser obrigado a, ter que ser educado, nossa, todo o meu trabalho aqui, se dependesse de mim, mandava esse cara pro inferno, mas eu estou trabalhando, não posso falar isso, não vou pra rua. É que bom, né? Agradeça ao código de ética da sua empresa. Porque você não tem que mandar o cara pro inferno nunca. Nem agora e nem na tua casa, em lugar nenhum. Isso aí é errado. Só por isso. Né? Mesmo que ele tenha feito alguma coisa equivocada. O problema é dele. Não é teu. Então, essas questões dos limites, elas são importantes para nós. Né? Aquele cuja afabilidade e doçura não são atingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o treino que o Evangelho nos convida a fazer. A gente procurar ser uma pessoa tão afável e doce possível, fora como dentro do lar. É difícil, né? Por que é difícil? Porque como no lar, dentro de casa, a gente é um ambiente de intimidade, você se comporta normalmente, você se comporta do jeito como você espiritualmente você é, o seu espírito é. Então você é um espírito violento, você bate na sua mulher. Mas fora você não bate no seu chefe. Então os que batem, né? Mas a minoria. Então porque você é assim violento. Então qual que deveria ser a preocupação de uma pessoa que tem essa tendência da violência? 24 horas ficar rezando para Maria, Pai Nosso que está no céu, para disciplinar a sua violência, a sua braveza. Né? Então, os vícios. Fora do lar, se no ambiente coletivo,
salvo exceções, a gente maneira nos vícios. Não vai beber cachaça lá no tribunal, né, Everton? Pode? O meritíssimo deixa ou não? Não. Só que se a pessoa tem o vício, ela tem essa tendência do álcool, dessa encarnação ou de outras, e a mesma coisa vale para as drogas, né? Como no lar não tem esses bloqueios, porque é o meu lar mesmo, aí a gente às vezes se permite fazer isso, né? Então é aquela clássica cena do cara chegar no final do expediente, cansado, estressado, vai tomar uma dose de uísque, por exemplo, para relaxar, né? Supostamente se desestressar. Então ele está dando vazão a um vício que ele, o espírito dele, já tem, e como ele está no lar, ele se permite. Quando, na verdade, o ideal seria o quê? Que mesmo no lar, mesmo num ambiente que a gente não teria essas regras, né? A gente pudesse ter a nossa regra, que é o cerceamento moral da consciência, e não dos outros, aí, do chefe, ou sei lá de quem quer que seja, né? Do familiar. Então esse é um treino, né, gente? Porque isso é difícil de fazer. Normalmente a gente chega em casa, tá, cara, eu faço do meu jeito, ninguém toma conta da minha vida, é verdade. Mas a gente tem que tomar conta, nós mesmos tomar conta da nossa própria vida, não os outros, né? Então isso a gente tem que fazer porque é certo. Não porque alguém está olhando essas coisas. Né? Inclusive tem um livro chamado Justiça Divina. Viu, Ruth? Tem um livro chamado Justiça Divina. Então, lá no livro Justiça Divina, de Emmanuel, fala o seguinte. Regina, né? É Regina? Hã? É. A outra é Marta também, né? Mas eu sou Marta. Isso mesmo. Lá tem um livro Justiça Divina, Marta. Ele fala assim, ó. Muitas pessoas se preocupam em saber para onde elas vão quando vão morrer. Vocês querem saber para onde vocês vão morrer? Quer saber ou não? Melhor não saber, né? Eu acho bom saber. Porque daí eu já me preparo. Se eu for para um lugar ruim já vou psicologicamente, né? Eu vou já me preparando. Já. Eu prefiro saber. Mas eu não sei. Então, o Emmanuel fala assim, se você quer saber para onde você vai quando vai morrer, você não precisa morrer para descobrir. Né? Basta perceber o que você faz e o que você pensa quando está sozinho. Se você quer saber o que você vai fazer de ocupação no mundo espiritual após a morte, não precisa morrer para depois você decidir. Porque isso é uma lei automática. Basta você prestar atenção no que você faz nas horas vagas. Nas horas vagas. Você não está com imposição de alguém lá, você tem que trabalhar. Esse é você. Então você é quando não tem os limites. Né? Então se nas minhas horas vagas eu sou uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa violenta, eu não preciso descobrir que eu só vou para o nosso lar, quando morrer, se eu vou para o céu. Eu já sei. Eu vou para um lugar cheio de gente violenta igual eu. É óbvio. Porque é uma lei de afinidade. Né? Eu vou para um lugar no mundo espiritual com pessoas iguais a mim. Ruins ou boas. Né? Então, se eu tenho determinado vício, eu não preciso. Será que eu. Para onde estarei no mundo espiritual? Com pessoas iguais a mim. Se eu tenho o hábito de fazer caridade, né? Para onde eu vou? Para um local onde as pessoas fazem isso constantemente também. Nós estamos aqui estudando o Espiritismo. Faz 10 anos que eu vou no centro espírita. Toda semana eu faço curso, faço isso, faço aquilo, um monte de coisa. Não precisa ser um gênio da raça, nem cientista da NASA, para deduzir que após a desencarnação o cara vai continuar participando de uma casa espírita no mundo espiritual. Né? Pessoa que trabalhava ajudando os outros. Né? Às vezes o cara tem um caso aí, ele é enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro. Ué, a pessoa trabalhava com isso, gostava de fazer isso, o que vai fazer? Vai continuar fazendo isso. Né?
Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter atenção nesses detalhes da intimidade, porque são eles que determinam o nosso futuro e o nosso sucesso ou falência espiritual. Não é o que a gente faz, vamos dizer assim, nesse ambiente assim controlado, externo, né, da sociedade. Assim. Porque isso daí nós fazemos as coisas de acordo com as regras do negócio. Então, se você é fumante e trabalha numa empresa que não pode fumar, você não vai fumar. Não porque você é um cara melhor, porque isso é proibido. Você não vai pra rua fumar. Agora, você é fumante. Se você morrer fumante, você vai continuar fumando no espiritual. Com empresa ou sem empresa. Porque não tem mais empresa. Então, são justamente esses detalhes que nós temos que prestar atenção, né? Olha só, então a gente terminar com esse texto aqui, ó. Nos momentos graves, né? Então, olha só. Diante das situações mais difíceis, é que nós somos exigidos a trabalhar a mansuetude, né? A afabilidade e a doçura. Use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca leva uma vida boa, né? Então, assim, o que o André Luiz está colocando para nós, na agenda cristã, é que a vida nossa já é difícil, cheia de desafios, dificuldades, usando a calma. Imagine não usando a calma, né? O estado de guerra. Aí que vai piorar de vez. Né? Não tome decisões apressadamente. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Isso é uma coisa que às vezes a gente faz errado também. Toma decisão importante de maneira afobada. Eu tenho uma amiga que mora no Líbano. Você sabe que explodiu bomba lá, né? Sabe, Sandra, que explodiu bomba lá? Foi grande, né? Bombom. Foi bombom? Ela me ligou. Falou assim, quero ir embora do Líbano. Voltar para o Brasil. Brasileiro. Casada com libanês. O que eu faço? Eu vou te responder? E que? Sai pra lá, meu filho. Como é que eu vou dizer uma coisa dessa? Eu não conheço a circunstância que você está. Eu não conheço o teu plano reencarnatório. Como é que eu vou falar para você que você deve ficar, você deve ir? Seria uma irresponsabilidade da minha parte. Não, mas eu preciso decidir. Para que você precisa decidir? Agora? Aí agora, o que eu faço? Então você faz o seguinte, você reza, meu filho. Como é que a gente toma decisão? Faz culto do evangelho no lar. E pensa na sua decisão. Todas as decisões importantes que você precisa tomar, você não toma decisão abruptamente. Você faz o culto do evangelho no lar semanal e você medita sobre essa decisão aí. Com certeza absoluta, 110%, e quando você passar um determinado tempo fazendo culto do evangelho, orando, né? Não precisa jejuar necessariamente. No Covid, nessa época, tá difícil de jejuar, não dá, né? Comendo demais. Mas orando, fazendo culto do evangelho, com certeza, 110% de chance que você vai tomar uma decisão sintonizada com os teus mentores, anjos de guarda, e com o teu plano reencarnatório, que é a mesma coisa. Porque os mentores, eles te influenciam a cumprir o plano reencarnatório, o plano de vida que você tem. Todo mundo tem um plano de vida, né? E você vai tomar essa decisão naturalmente. E quando você tomar essa decisão, você vai estar o quê? Tranquilo. Ah, devo pedir as contas no emprego ou não? Devo mudar de cidade ou não? Devo me separar ou não? São decisões capitais, né? Não precisa fazer isso para, vou comprar 3 pão na padaria ou comprar 2 pães? Isso não precisa. Né? Mas essas decisões mais importantes, capitais, elas precisam ser tomadas sem pressa. Por quê? Porque as circunstâncias elas vão mudando e elas vão mostrando para nós alguns sinais que daí esses sinais vão servir de elementos para nós, né, cravarmos aí e tomarmos a decisão que nós precisamos tomar. E quando você tomar essa decisão, você vai estar tranquila
né? Não vai estar em conflito. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Então você está com um problema. Você pode até chorar, tudo mais. Tinha um chefe meu que falava assim: você quer chorar? Está com um problema na empresa, né? Chora no travesseiro, cara. Aqui nós vamos resolver o problema. Reclama não. Então, o André Luiz não foi meu chefe, era um espírito bem pior que esse aí, o André Luiz, mas o André Luiz fala a mesma coisa, ó. Né? Então, às vezes o desespero, a lágrima, ele não resolve o problema. Né? Às vezes até dificulta o raciocínio ali, né? Então tem que meditar sobre as coisas. Se você errou, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Né? Aquela mesma história lá. E por fim, tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, em vão, debalde significa em vão, buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Né? Então ele está falando um negócio bem interessante, né? Ele pede assim, diante de uma situação, a gente ter paciência, a gente se dominar, a gente se controlar, não se exasperar. Porque quando a gente está desesperado, às vezes, né, a gente não vai conseguir ter um entendimento claro diante de uma outra pessoa que nós vamos perguntar. Porque se nem nós compreendemos a situação ainda, às vezes o outro companheiro lá vai falar para nós, estamos tão desesperados que a gente não vai conseguir visualizar. Né? Então a gente precisa ter calma, paciência. Por isso que o tratamento aqui, ele tem 3 semanas. Quando chega você na segunda-feira, nossa, totalmente desesperados e preocupados, eu preciso resolver agora o meu problema. A gente fala, não, calma. 3 semanas. Paciência. Você vai baixar a poeira, vai pensar, vai meditar nos seus problemas aí. Os mentores aí que estão aqui presentes vão sinalizar para nós aí as soluções. E aí você vai começar a ligar os pontos. Sabe por quê, gente? Porque a gente nunca consegue ligar os pontos olhando para frente. Porque a gente não tem a visão do futuro. Quantas coisas na nossa vida só fizeram sentido quando a gente olha para trás? Você fala, nossa, cara, aquela decisão que eu tomei lá atrás, que eu não sabia direito, cara, ainda bem que eu fiz aquela decisão lá. Faz sentido mesmo. Então a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás, nunca olhando para frente. E como é que você faz então para poder tomar uma decisão, já que a gente consegue mirar para frente? Tem que ter o quê? Aí vem o elemento espiritual, né? A fé. Porque como a gente às vezes não tem uma visão racional, às vezes as coisas não fazem sentido racionalmente naquele momento, então você precisa de alguma coisa a se apegar. Fé, Deus, karma, alguma coisa. Você fala, não, é isso, cara, isso aqui vai dar certo, eu vou seguir esse caminho aqui. Porque eu confio nesse processo aqui. E é justamente isso que vai fazer a diferença lá na frente. Você fala, cara, ainda bem que eu tomei aquela decisão. Olhando para trás, estava certinho. Mas eu, naquele momento, nunca teria imaginado que era aquilo lá. Isso acontece demais. Profissão, casamento. Então, às vezes Mas de onde vem essa convicção, né? Mesmo sem ter os elementos? Da meditação, do culto do evangelho, da prece, da sintonia. Né? Se a gente tiver esses elementos, nós vamos tomar uma decisão. Mesmo que a gente não tenha os elementos completos para a gente ter, não, essa é a decisão certa. Cara, você fala, tem um emprego lá numa outra cidade. Será que eu vou gostar? Será que a cidade é boa? Será que o emprego é bom? Será que o chefe é bom? A empresa é boa? Tem carreira? Tem plano de saúde? Será que não sei o quê? Será que é isso? Aí você pensa, medita, reza, fala, não, é isso aqui mesmo. Mas você não tem todas as respostas. Não é? E quantas vezes aconteceu isso na nossa vida e era isso mesmo. Você se mudou, deu tudo certo, às vezes encontrou às vezes, a pessoa lá da tua vida, lá naquele outro lugar lá, se não tivesse ido lá, não teria encontrado, por aí vai. Tá? Então sempre pensemos nisso, né? A gente nunca consegue ligar os pontos olhando para frente, sempre olhando para trás. Então a gente precisa ter fé, né? Confiança e meditar sobre isso. Né?
Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Então, terminamos com essa passagem de Paulo na Epístola aos Hebreus. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paciência, né? Então é isso, gente. Então nós vamos agora colocar uma música aqui para a gente se preparar para o passe. Nós vamos receber o passe. Né? E é isso. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo. Raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolve. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.